A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não existe mais. É impossível você praticar esse pecado. Era possível você praticar esse pecado quando Jesus estava aqui. Então, o que aconteceu quando Jesus falou sobre isso? Ele expulsou um demônio, ele, o próprio Filho de Deus encarnado, expulsou um demônio. E tudo que Jesus fazia, por ser o Messias, tudo que ele fazia era guiado pelo Espírito Santo. Ele foi ao deserto guiado pelo Espírito Santo. Todos os seus atos eram guiados pelo Espírito Santo e capacitados pelo Espírito Santo. Ele tinha poder em si, porque é Deus, mas como Messias, ele atuava só sob a atuação do Espírito Santo em tudo. Ele caminhava, ele era dirigido, ele fazia as coisas pelo poder do Espírito Santo. E ele expulsou um demônio. E os inimigos dele disseram: você fez isso pelo poder de Satanás. Quando eles disseram isso, Jesus então enunciou essa sentença. Ele disse: olha, para todo pecado há perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, para esse pecado, não há perdão nem agora nem nunca haverá. Então, o contexto mostra que para você cometer esse pecado é necessário que Jesus esteja diante de você, o Filho de Deus encarnado, esteja diante de você, ele realize uma obra extraordinária, fantástica, algo sobrenatural, e você olhe para ele e diga assim: você faz isso, Jesus, porque você está possuído pelo diabo. Se você fizer isso, então você blasfemou contra o Espírito Santo. É possível fazer isso hoje? Não. Por quê? Porque Jesus foi assunto aos céus, ele não está mais presente entre nós, não há como praticar esse pecado mais. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo, que só era possível ser praticado quando o Filho do Homem estava. O que o menino faz? O que ele tem lá os textos sobre responsabilidade humana e soberania divina. O que ele faz? É isso que me mata. Ele resolve a questão fácil. Sabe o que ele faz? Ele pega um 38. Vocês dois estão brigando? Não, tá. Ô, soberania de Deus, vem cá. O que é? Pá! Um tiro na cabeça da soberania. Tá tudo resolvido. Então, eu matei uma parte. Mas Deus também não seria soberano se desse liberdade de escolha ou livre-arbítrio. Vamos jogar já assim bem escrachado. Ele não pode ser soberano e permitir ainda que as pessoas tenham livre-arbítrio? Poderia ser, mas não é. O que poderia ser... Então, na tua visão, pastor, não há nenhum tipo de livre-arbítrio? Não. Nada. Nem de liberdade de comer esse amendoim aqui ou não? Não. Se eu comer esse amendoim, é porque isso está no decreto de Deus. Esse amendoim é porque isso está no decreto de Deus. Esse amendoim é porque isso está no decreto de Deus. Então você veio pra cá hoje, como o pessoal falou aqui, como estava determinado que esse dia acontecesse. Deus é a causa primária, certo, de tudo, do meu movimento. Deus é a causa dos meus movimentos. Entendi. Eu não poderia me mover. Nele nos movemos. Nele. Eu sou um embaixador de Cristo. Isso traz sobre mim essas responsabilidades, esses alertas. E mais, isso gera também sobre os ouvintes uma carga. Porque desprezar a minha mensagem. Mas o Ministério da Reconciliação, ele pode trazer uma brecha ainda maior de divisão entre o homem e Deus. Ele existe predominantemente para estabelecer a paz, mas ele pode gerar o oposto. Quando o embaixador chega com a mensagem de Deus e anuncia o conteúdo dessa mensagem, que veremos aqui dentro de alguns instantes, o conteúdo dessa mensagem, aqueles que são inimigos de Deus, e eles, ouvindo essa mensagem pura, sem invenções, sem acréscimos, mas como ela realmente é, o evangelho verdadeiro, puro, que temos aprendido em sua palavra, e esses inimigos, os incrédulos, rejeitam isso. Na tua visão, pastor, não há nenhum tipo de livre-arbítrio? Não. Nada. Nem de liberdade de comer esse amendoim aqui ou não? Não. Se eu comer esse amendoim, é porque isso está no decreto de Deus. Esses inimigos, os incrédulos, rejeitam isso. A culpa deles se multiplica num nível que nós não podemos medir. Eles dizem: eu continuo inimigo e mais, considero a mensagem do seu Deus uma grande mentira, uma grande lorota, e eu rejeito isso e zombo disso e cuspo nisso. Ué? Na tua visão, pastor, não há nenhum tipo de livre-arbítrio? Não. Nada. Nem de liberdade de comer esse amendoim aqui ou não? Não. Se eu comer esse amendoim, é porque isso está no decreto de Deus. Deus decretou o ataque às torres gêmeas. Sim, com toda certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. Ele pode fazer o que ele quiser.
Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Assim, deixa eu te falar. Tô questionando porque eu Sim, quero claro, entender como claro. pensa. Sim, nós vamos falar bastante sobre isso. É assim, eu posso matar alguém? Eu não. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Eu posso chamá-lo de assassino se ele matar alguém? Não, ele pode. Ele matou no dilúvio um monte de bebezinho inocente. Quantos bebês tinha na arca de Noé? Do tempo da arca, né? Quantos bebezinhos recém-nascidos, inocentes, estavam na arca de Noé? Então, mas ali não foi um juízo de Deus? Sim, um contra juízo quem? de Deus contra um povo perverso, Sim, né? inclusive os bebezinhos. Inclusive os bebezinhos, que nunca tinham feito nada. Ele salvou rato, salvou boi e cachorro. Ele não salvou nenhum bebê. O que ele é? Genocida? Já que é uma palavra tão atual. Ele é genocida? Não, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele bem entender. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu não vejo problema nenhum nisso. Que venha o sofrimento, que venha o juízo, que a ira do céu caia sobre mim, mas eu nego. Tava na hora de trocar esse